boa noite. Está começando o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo e hoje o nosso assunto é direitos humanos. A gente recebe um dos maiores entendedores do assunto, assim a gente pode dizer, aqui no estado, pela sua trajetória de vida, sua trajetória profissional. Está conosco o secretário de Direitos Humanos do município de Vitória, Bruno Toledo. Bruno, boa noite, bem-vindo ao ES News. Boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos assistem. Um prazer, uma alegria estar aqui. Prazer é nosso recebê-lo, Bruno. Eu já abro a entrevista falando da sua trajetória na área de direitos humanos, uma trajetória respeitada, não só no Espírito Santo, fora também pela sua atuação, uma defesa sempre muito vigilante e muito atuante também, né? Na área de direitos humanos. Mas vamos falar um pouquinho do seu perfil, antes da gente falar um pouco da atuação, né? Vamos falar um pouquinho do perfil do Bruno. Bruno é advogado, é professor de direito e militante da área de direitos humanos já há mais de 15 anos, Bruno, por né? Aí. Por aí, né? A gente até perde um pouco das coisas, porque tem um bocado de tempo já nessa área, né? Eu comecei a militar, Fabiano, ainda na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu me formei na UFES em 2003 e fui presidente do Centro Acadêmico de Direito da UFES, num momento muito conturbado da história do Espírito Santo, né? Naquele período da era grátis, no período ali da reconstrução, um pouco do Fórum Reage Espírito Santo, não é? Uma luta contra a questão do crime organizado, e aí nesse período eu ocupava a presidência do Centro Acadêmico de Direito da UFES, me aproximei muito dos movimentos sociais e, portanto, da bandeira dos direitos humanos. Nunca mais larguei. Nunca mais deixou, né, essa área, porque de fato é uma área que você lida diretamente, a gente conversava sobre isso antes da entrevista, com a dor das pessoas, né, Bruna? E é uma dor, e são áreas, a gente fala aí, da violência contra a comunidade LGBT, da comunidade dos negros, né? A violência contra os jovens, enfim, mulheres, homens negros, contra as mulheres, o feminicídio, a violência só por ser mulher, né? Enfim, estou citando alguns exemplos, mas são dores constantes que a nossa população, que a nossa sociedade passa, não é? Eu acho que é muito importante a gente falar isso, Fabiano, e eu já te agradeço esse espaço, porque precisamos cada vez mais dialogar com a sociedade, com o conjunto da sociedade, de uma forma serena, equilibrada, responsável, não é? Sobre o significado efetivo dos direitos humanos. Nós somos muito mal compreendidos quando falamos sobre os direitos humanos. E é sobre isso que nós estamos falando, né? Nós estamos lutando pela igualdade, nós estamos lutando contra todo e qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano, né? A pauta dos direitos humanos, a bandeira dos direitos humanos é um movimento civilizatório. Quanto mais nós nos empenharmos na causa dos direitos humanos, mais nós nos afastamos da selvageria, da barbárie, da violência, não é? Mais nós negamos os instintos humanos, que são, não é, naturais dos seres humanos, afinal somos animais, não é? O ser humano precisa cada vez mais afirmar a sua dignidade, e afirmar a sua dignidade significa realmente se afastar dessa origem inicial, não é? De um animal que agia muito por instinto. Então, quando a gente fala dos direitos humanos, é se colocar como um ser racional, que dialoga sobre os conflitos, porque os conflitos existem, eles sempre existirão. Como resolver esses conflitos é que nos afasta dos outros animais, que resolvem na violência, sobretudo, não é? No instinto pela sobrevivência. O ser humano não necessariamente. O ser humano pode e deve resolver os seus conflitos pelo diálogo, pelo respeito, pela tolerância. Ao afirmar esse lugar, nós afirmamos, portanto, a nossa condição humana, e isso necessariamente passa pelos direitos humanos. O avanço dos direitos humanos é um avanço civilizatório. O retrocesso dos direitos humanos também é um retrocesso para a barbárie, cujos resultados ninguém estará livre, né? É verdade. Todos nós sofreremos igualmente as consequências desse processo avassalador de violência. Bruno, tem uma fala sua que me chama muita atenção quando você fala da área dos direitos humanos, que é que o ser humano não nasce violento, né? Ele nasce sem esse sentimento de ter um comportamento de violência. Ele aprende a ser assim, né? Infelizmente, nós aprendemos a ser violentos, nós aprendemos a ser preconceituosos, nós aprendemos a tratar o outro com desrespeito, a enxergar no outro diferenças, a colocar essas diferenças acima das nossas semelhanças. Isso é um processo, infelizmente,
histórico, não é? Nós somos fruto do que aconteceu antes de nós, mas eu costumo também dizer, Fabiano, que nós não somos só esse produto do ontem, nós somos também o artífice do amanhã, não é? Então não é porque nos ensinaram a ser assim, não é porque nos ensinaram que o homem deve bater na mulher que nós devemos continuar batendo nas mulheres. Não é porque nos ensinaram, não é porque aquelas pessoas que vieram antes de nós nos ensinaram que há papéis diferentes a serem colocados na sociedade, que determinados espaços não podem ser ocupados por determinadas pessoas, que nós temos que reproduzir isso. Nós realmente não temos muita ou qualquer culpa, melhor dizendo, sobre o passado, mas nós temos total responsabilidade com o presente, com o que nós estamos fazendo agora e com o futuro, com a geração que virá depois de nós. Então, pensar nesse processo de nos tornar menos violentos é um processo educacional, é um processo de tomada de consciência, é um processo que nós temos que ter a consciência e a responsabilidade do que nós vamos entregar para as futuras gerações. Entregaremos uma sociedade melhor ou não, né? Eu estou com muita dificuldade de achar que nós seremos capazes, sabe? Por tudo que estamos vivendo no mundo, e não é só no Brasil, né? Essa onda de descarte da vida humana é uma onda que está no mundo todo. Eu não sei se nós teremos condição, a nossa geração, de passar o bastão para quem virá depois de nós para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais tolerante, ou se nós entregaremos para uma situação de violência generalizada. Lamentavelmente, né, Bruno? Lamentavelmente. Bruno, já à frente da Secretaria de Direitos Humanos, na Prefeitura de Vitória, você já tem uma atuação também já que promete trazer muito essa reflexão e essa discussão acerca da área de direitos humanos. E uma fala sua na sua posse que chama muita atenção é a questão de subir os morros, né? Buscar trazer essa comunidade para perto. No início do ano a gente viu cenas muito tristes, né? Jovens sendo assassinados nos morros aqui da Grande Vitória. Cenas que a gente há muito tempo não via acontecer já, né? Esse é um ponto importante também, né? Para dialogar com a sociedade, com o telespectador que nos assiste. Por que essa determinação de ir até o morro? Primeiro, nós precisamos entender que ninguém vive numa ilha, não é, Fabiano? Tudo o que acontece na periferia tem reflexo direto com o que acontece aqui na Praia da Costa, na Praia do Canto, em todos os outros espaços. Quando a gente percebe o processo de marginalização que passam setores cada vez mais consideráveis da sociedade, nós precisamos entender que esse processo é um processo social. Né? Essas pessoas não saem de Marte e vão ocupar os territórios da periferia das grandes cidades. Elas são expulsas num processo de marginalização produzido por um modo de viver, né? Por um modelo de sociedade. Nós precisamos compreender que temos responsabilidade também nesse aspecto. E o que acontece lá no morro, o problema da marginalização, a falta de acesso a direitos, né, que empurra, portanto, segmentos cada vez mais consideráveis da sociedade para processos ilegais, para processos criminosos, rebatem claramente no conjunto da sociedade. Então, a determinação de subir o morro é de ir ao encontro dessas pessoas que foram, e a gente precisa dizer isso, historicamente não é problema de A, B, C ou D, não é? Esquecidas por grande parte, não é, do poder público e do conjunto da sociedade. Nós temos medo de subir o morro, na verdade. De forma geral, né? As pessoas têm medo, é verdade. Tem medo de olhar para aquelas pessoas que vivem lá, que estão sofrendo muito. As famílias estão despedaçadas, Fabiano. Então, assim, é preciso olhar para aquelas pessoas compreendendo que elas são parte do processo no qual nós estamos inseridos. Sim. E se nós conseguirmos fazer de alguma forma acesso a direito para aquelas pessoas, nós também estaremos incluindo e de alguma forma garantindo que aqui, as pessoas que estão aqui, não é, na Praia da Costa, na Praia do Canto, nos bairros que não estão necessariamente nesse processo, também se integrem a um modelo, a um modo de viver diferente. Então, a determinação de subir o morro é simbolicamente dizer, olha, nós precisamos olhar para esse lugar, para esse território que está passando por ausência de direitos. Na minha perspectiva, por tudo que estudei, continuo estudando, por tudo que vi ao longo desse tempo, para mim,
a violência é o lado reverso da garantia de direitos. Eu acho que nós precisamos discutir cada vez mais a violência, não só por esse aspecto da punição, não é? É óbvio que responsabilizar pessoas que cometeram crimes é absolutamente importante, não é? Nós não podemos passar para a sociedade a ideia de que somos lenientes com o crime, de que somos, de alguma forma, mais condescendentes. Não é isso. Mas nós precisamos avançar, porque prendemos muito. E isso não impediu que vivêssemos o caos que nós estamos vivendo. Então é preciso tratar a questão da violência para além da mera punição. Mas já percebeu que não dá o resultado esperado. Não resolve, né? Não resolve. Então acho que nesse momento histórico o Brasil precisa ter consciência de que não é prendendo mais que necessariamente vamos resolver esse grande problema. Tá certo. Bruno, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre a questão dos direitos humanos, né, e fala também sobre a atuação, um pouco da trajetória do Bruno na área, né, de direitos humanos. Né? A gente falou um pouco agora, por último, da atuação na Prefeitura de Vitória como secretário. Essa primeira ação já começou, já foi um primeiro bom, né, Bruno? O Bruno da Morro da Piedade, aliás, ele estava contando para mim. E é o primeiro deles, né? São vários outros ainda que virão, serão visitados ainda também pela Secretaria de Direitos Humanos. É bem rápido, a gente volta já com o ES News Especial. Continue ligado na gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo, hoje falando sobre direitos humanos. Nosso convidado é o secretário municipal de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo. No bloco anterior já apresentou um pouquinho pra gente aqui da sua trajetória, falou um pouco da sua atuação também. E alguns pontos da sua trajetória, Bruno, chamam muita atenção pelo destaque mesmo e por como, com muita coragem, né, você levantou bandeiras que até então estavam sendo deixadas de lado pela grande maioria da sociedade. Vamos destacar aqui o ano de 2010. Você, como presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, denunciou na ONU a situação prisional carcerária no Espírito Santo, não foi? Como que foi esse momento, hein? Então, Fabiano, obrigado de novo por me dar essa oportunidade de falar sobre isso, porque nós somos o tempo inteiro, e eu tenho que responder isso cotidianamente, não me importo, porque acho que é um processo também pedagógico, do porquê que nós somos defensores, não é, das pessoas que estão encarceradas, como se fôssemos defensores de bandido. Não é? E na verdade não é nada disso. A população precisa compreender como, assim como eu dizia no bloco anterior sobre a situação das pessoas que estão nos morros, que as pessoas que estão no sistema prisional, elas fazem parte deste processo, não é, de construção social. Elas, novamente, não entraram no sistema prisional vindas de Marte. Né? Há um processo social que torna essas pessoas parte deste lugar no sistema prisional. E elas sairão de lá. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas sairão do sistema prisional. Saindo do sistema prisional, um sistema embrutecedor, um sistema desumano, todos nós aqui fora pagaremos um preço por isso. Quando eu vi, por exemplo, pessoas no Complexo do Xuri, e fui eu que tirei as fotos e fiz a denúncia, né? Mais ou menos 60 homens que tiveram as nádegas derretidas, porque ficaram expostos ao sol, sentados sobre uma quadra quente, até que esse processo acontecesse, eu fico pensando como que essa pessoa sairá do sistema prisional. Como ela encontrará você que nos assiste na esquina? Como tratará o seu filho, sendo ela tratada da forma que foi? Um processo que atirou completamente a noção de ser humano. Ela não a tem dignidade mais, mesmo, né? Ela não tem mais referência de humano. Ela só tem a referência do animal que continua ali presente na nossa natureza, não é? Sim. E ao encontrar, portanto, com um de nós na rua, essa pessoa não nos tratará com a dignidade, porque ela não sabe mais o que é isso. E aí é o processo do tiro que é dado sem qualquer, não é, reflexo, sem qualquer reflexão, melhor dizendo, não é? É a violência mais brutal e animalesca, que é fruto deste processo. Então, quando nós denunciamos a situação do sistema prisional, e eu estou me referindo aqui, Fabiano, a esquartejamentos, pessoas sendo esquartejadas dentro do sistema prisional, nós estamos preocupados
para além daquela situação específica, né, do drama daquele ser humano, mas o reflexo disso com a humanidade como um todo. Se eu abro hoje precedentes para que a tortura seja legalizada, se eu acho que está tudo bem com o esquartejamento dentro do sistema prisional, eu estou permitindo que no futuro aconteça comigo. Quem de nós pode afirmar claramente que nunca poderá ir para o sistema prisional? E é sempre interessante fazer esse diálogo, porque quando eu estava no conselho, eu fui procurado por inúmeros pais, não é? Cujos filhos beberam, cometeram, portanto, um crime, porque beber e dirigir é crime, claro, não é? Foram ao sistema prisional e os pais, desesperados, daqueles jovens que estavam indo para um lugar que as pessoas estavam sendo esquartejadas. Nesse momento, essa pessoa se preocupa, né? Exatamente. Enquanto está com o outro que eu acho que tem um lugar diferente do meu, enquanto está no outro que eu acho que é uma classe subalterna minha, enquanto está no outro que eu não vejo nele um semelhante, tudo bem. Quando acontece com o meu, com um próximo a mim, eu me reconheço nesse processo e aí eu passo a defender direitos humanos. A sociedade precisa entender isso. Sim. Então, se eu não levantei a minha voz enquanto estava sendo esquartejado um negro da periferia, porque foram os que foram esquartejados aqui, eu não posso levantar a voz quando acontecer comigo. Quando eu levanto a voz com o outro, eu tenho o direito, a legitimidade de dizer não vai fazer comigo, não pode fazer com ninguém. Então, a denúncia foi muito nesse aspecto e, infelizmente, a gente acaba sendo mal interpretado, não é? Eu tentei muito diálogo no momento que isso aconteceu aqui no governo do Estado, né? Tentei muito fazer com que as autoridades compreendessem o processo que nós estávamos vivendo, o que isso significava para a sociedade como um todo. O processo de encarceramento em massa. Eu costumo dizer que a Polícia Civil do Espírito Santo deveria até ter me homenageado, sem nenhum tipo de auto elogio, mas não é por isso, é pelo processo que significou para a Polícia Civil do Espírito Santo a denúncia na ONU, porque a denúncia da ONU foi a denúncia em relação ao esquartejamento, mas também em relação à superlotação, que naquele momento fazia com que os policiais civis, os bravos policiais civis do Espírito Santo, tivessem se transformado em carcereiros, porque eles não podiam ser policiais civis, investigar crimes, por exemplo, porque eles tinham que ficar tomando conta dos presos que estavam nas delegacias. Eles não podiam sair. E aí nós vivemos um processo de impunidade no Espírito Santo. As pessoas matavam e sequer um policial ia lá investigar aquele crime. Nós chegamos aí a mais de 10 mil inquéritos de homicídio paralisados, porque os policiais não podiam ser investigadores, eles tinham que ficar tomando conta do preso que estava no DPJ de Vila Velha, que tinha 30 pessoas, tinha 30 vagas, melhor dizendo, de capacidade, chegou a ter 330. Ou o DPJ de Cariacica, ou a DHPP de Vitória, no Bairro Vermelho. Todas essas unidades, sem falar no interior do estado, Cachoeiro, São Mateus, todas essas delegacias lotadas de pessoas, de presos, e os policiais civis tendo que ficar ali. Quando a gente faz a denúncia e a gente consegue acabar com a superlotação, porque as unidades foram construídas, né? Naquele momento, os policiais puderam sair às ruas, investigar os crimes, e eu tenho certeza absoluta que isso contribuiu para a queda do processo de homicídio que vivemos anos depois, porque as coisas não são imediatas, né? Claro. Há um processo e é preciso dar o tempo. Nós vivemos anos depois, 3, 4 anos depois, uma queda considerável no número de homicídios no Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso passou por esse processo, não é, das denúncias e como o governo naquele momento respondeu a isso a partir do constrangimento que foi causado na ONU. Essa, sem dúvida alguma, foi uma pressão grande que o governo sofre nesse momento, que reage, né? Sim. Ele teve que reagir de uma certa forma claro que as mudanças de certa forma aconteceram também depois. Claro, né? E toda a sociedade ganhou com isso, então é importante compreender isso, né? Claro. No momento em que eu consigo fazer com que essa pauta seja uma pauta que dialoga com a sociedade e o governo compreende essa importância, sim, eu ganho no aspecto civilizatório, né? Eu tenho um salto nesse aspecto de qualidade de vida para as pessoas. Quando eu não dialogo com isso, quando eu afirmo a violência, quando eu afirmo a tortura, quando eu afirmo essa queda da dignidade, todo mundo perde. Ninguém ganha. É um jogo de perde-perde, sabe? A sociedade precisa compreender isso. Se nós ficarmos cada vez mais deslegitimando a violência do outro, eu estou legitimando a violência contra mim daqui a pouco. Ela vai bater na nossa porta. Sim. Ou a gente diz violência não para qualquer pessoa, né? Ou
o sim para a violência do outro vai ser, num futuro muito breve, o sim para a violência contra mim mesmo. Com certeza, volta, né? Volta. É um sistema cíclico, né, Bruno? Que o momento você está aqui, no outro momento você pode ser essa vítima, sem dúvida alguma. Bruno, infelizmente o tempo já está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Vitória, as suas perspectivas, os seus objetivos, comentar um pouquinho sobre a ação. A gente citou já a questão dos morros, né, em Vitória, mas eu penso que com certeza não é a única atuação, teriam várias outras. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. É um mundo, né? É um mundo grande, é um universo muito amplo. Porque, afinal de contas, é isso. A gente está falando de direitos humanos, que são todos os direitos, são todas as necessidades humanas para que a gente afirme esse lugar, não é, que nós temos na história do mundo. E aí eu preciso falar de saúde, educação, de todos esses direitos. Então, de fato, há uma avenida imensa. Mas é óbvio que também as capacidades não são as capacidades plenas para que a gente atenda, né, a todas as necessidades, e a gente precisa fazer planejamento, e a gente precisa priorizar determinadas ações. Eu acho que o momento histórico, Fabiano, nos exige a prioridade em alguns aspectos. Eu penso que eu devo priorizar nas políticas que estão sob a minha responsabilidade nesse momento a questão da juventude. Nós estamos perdendo os nossos jovens para o crime e a gente precisa compreender esse processo, né? Por que os jovens estão entrando para esse universo? Eu acho que os jovens estão matando e morrendo, não é? Eles se encontram nesse processo absolutamente violento. Um corpo vai para o IML, o outro corpo vai para o presídio. Nós precisamos incidir sobre esse processo e eu acho que isso é uma obsessão minha, de subir os morros e tentar conversar com essa juventude, de tentar garantir alternativas a isso. Se a gente vai conseguir, aí é um outro processo, né? Mas a gente precisa tentar, a gente precisa envidar esforços, energias, catalisar tudo aquilo que está ao nosso dispor para isso. Acho que nós precisamos também olhar para as nossas vítimas. Eu acho que a sociedade reclama isso com muita legitimidade. O processo de violência que nós estamos vivendo no país está despedaçando famílias e, de algum modo, poder público e sociedade, de um modo geral, não tem olhado com a devida atenção para essas pessoas. Eu digo todas as violências, não é? Porque a violência não é um fenômeno e ela não acontece de uma única forma, né? Há uma série de violências por trás de qualquer ato violento. E é preciso pensar sobre essa vítima, né? Que tipo de atenção nós estamos dando a ela? Como não revitimizá-la, né? Que é um processo terrível. Uma família, por exemplo, que perde alguém, que tem uma pessoa da sua família assassinada, se ela não sabe o que aconteceu, se ela não tem uma informação sobre o inquérito, se ela não tem talvez um apoio psicossocial, ela fica no processo de luto talvez pela vida toda. E isso é um processo cotidiano de repetição do processo violento em si, né? Uma mãe que perde o seu filho e fica abandonada, não é? Sem saber o que aconteceu, sem ver eventualmente aquele responsável ser identificado, ser punido, sem ter um apoio, não é, para ela transformar aquilo ali em um outro processo, ela vive todas as manhãs e todas as noites novamente a morte do seu filho. Eu penso que isso também vai ser uma prioridade para mim. Eu tenho esse compromisso de tentar, volto a dizer, se a gente vai conseguir, não é um outro processo, mas eu quero colocar essas duas questões como prioridade para mim. Olhar para a nossa juventude, e eu estou olhando para a juventude na perspectiva de talvez prevenir processos violentos cada vez mais, porque a gente infelizmente está vivendo um genocídio em relação à nossa juventude, não é? E em relação às vítimas, pensando em como tirá-las desse lugar, como não fazê-las viverem todos os dias esse drama que se repete em função da ausência de apoio. Tá certo. Olha, infelizmente, Bruno, o tempo já
esgotou, a gente teria aqui o tempo, espaço e assunto para a gente conversar o dia todo, né? Se deixasse, porque a área de direitos humanos, como a gente já disse no início do programa, é muito ampla, né? E abrange uma série de fatores, uma série de questões que refletem direta ou indiretamente na vida de todos nós, na minha vida, na vida do Bruno, na vida de você que está em casa nos assistindo agora. Mas a gente vai chamar o Bruno para um outro programa, para ele voltar aqui, conversar com a gente e, enfim, explorar ainda mais sobre essa questão. A gente gosta muito de discutir assuntos que, de fato, fazem diferença, né? E esse, sem dúvida alguma, é um deles. Bruno, quero te parabenizar já pela posse, pela atuação já nesse início. Obrigado. Como secretário municipal de Direitos Humanos de Vitória, e parabenizar também pela atuação, né, firme. A gente falou citou um pouquinho aqui da atuação do Bruno, que já é uma longa trajetória já nessa área de direitos humanos, e dizer que as nossas portas estão abertas. Volte mais vezes. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fabiano. Sempre à disposição. Esse tema é um tema que nós precisamos cada vez mais falar com a tranquilidade, serenidade, mas com a firmeza dos ideais. Tá certo. Obrigado, Bruno, mais uma vez. E a gente encerra aqui a nossa entrevista de hoje recebendo o secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo. O programa continua, a entrevista encerrou, mas o programa continua. Você agora confere os destaques da programação do cinema para este fim de semana. É com você, Álvaro Guareschi. Boa noite, até semana que vem. Fala, Fabiano, essa semana tem estreia de longa nacional que conta a história do tremendão Erasmo Carlos. Ainda na juventude, lutando para sobreviver e se virando com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos alimenta uma paixão, o rock and roll. Fã de Elvis Presley e Chuck Berry, ele aprende a tocar violão e passa a perseguir a ideia de viver da música, misturando talento e um pouco de sorte. Ele conquista então a admiração do apresentador de TV Carlos Imperial e, através dele, conhece o cantor Roberto Carlos, com quem começa a compor diversas canções, e a parceria dá tão certo que logo eles acabam transformando as suas vidas e a história da música brasileira. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. E a pergunta é, o que você faria por $1 milhão? Agora imagine que 6 pessoas acabam sendo misteriosamente convidadas para um experimento inusitado. Trancados em uma sala enigmática e cheia de armadilhas, eles ganharão toda essa fortuna caso consigam sair. Mas quando percebem que os desafios são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar todas as pistas que lhes são dadas. E para encerrar, a nossa dica é um filme de ação repleto de efeitos visuais e que a personagem principal foi gerada através de computação gráfica. Em Alita, Anjo de Combate, uma ciborgue é descoberta por um cientista e não tem memórias de sua criação, mas possui um grande conhecimento em artes marciais. Enquanto busca informações sobre o seu passado, ela trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso. Por essa semana é isso. Lá no site do Cinemark tem a sinopse dos outros filmes que estão em cartaz e também dá para comprar o seu ingresso antecipadamente, beleza? Eu fico por aqui, até semana que vem.